Agora nós vamos ter o colega auditor Wilson, que vai dar uma palavra para a gente, um panorama sobre o IPRIM. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do coletivo universitário. Eu acho que essas atividades que vocês estão levando aqui são muitíssimo interessantes para que nós tenhamos consciência do nosso valor. Porque os assuntos que estão sendo discutidos aqui não dizem respeito apenas a salário, e vocês vão ver que eu vou trazer algumas coisas aqui também, tá? E queria, por isso, parabenizar a vocês todos, porque eu acho que isso pode ser um embrião de uma coisa maior, que é a discussão sobre o verdadeiro papel do servidor público. A Muna falou agora há pouco que nós somos o serviço público, enquanto os governos estão no serviço público. Eu tive o desprazer de ter um convívio com uma pessoa que veio numa administração anterior. Não estou falando nem bem dessa nem mal das anteriores, tá certo? Mas por coincidência, que falou: vocês servidores públicos. E aí, seu nome? Desculpa. A Silvia mostrou agora há pouco que a lei diz que servidor público é todo aquele que recebe, tem remuneração do seu trabalho pelo serviço público. E aí eu tive que perguntar para essa pessoa: quem é que paga o seu salário? É a mesma população que paga o meu? Então você tem a desvantagem de não ter passado pelo crivo do concurso público, tá certo? Porque hoje, como a Silvia também lembrou, tem que passar pelo crivo do concurso público. E aqueles que estão aqui por vocação, que entraram como admitidos, na minha opinião, tem que ter os mesmos direitos que nós, porque eles já adquiriram isso pela experiência, pelo tempo, pela dedicação ao serviço público. Bom, pessoal, eu sou auditor fiscal tributário municipal, tenho muito orgulho de dizer isso, tá certo? Vocês sabem que a nossa carreira está passando e já passou por um problema mais grave ainda, por desvios de comportamento que ocorrem em todas as carreiras, tá certo? Só que como essa administração não tem o que mostrar efetivamente para a população de São Paulo, fica toda semana que aparece alguma notícia negativa a respeito das falcatruas ou da falta de eficiência causada pela própria administração, traz alguma coisa relativa a servidor público. E no caso, como os auditores fiscais, tem até artista da Globo lá na carreira, né, que foi para o Fantástico falar bobagem, então fica fácil de bater em auditor fiscal. Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa carreira que fez a arrecadação crescer de 2005, quando nós tínhamos a receita administrada pelos auditores fiscais, era de 6 bilhões e 700 milhões, em 2014 passou para 20 bilhões e 300 milhões. Enquanto a inflação foi de 55%, nós fizemos a receita crescer 202%. Da mesma forma, o orçamento em 2005 era de 15 bilhões, e esse ano de 2014, o ano passado, o ano de 2014, fechou em 41 bilhões e 350 milhões. Enquanto isso, a despesa de pessoal passou de 5 bilhões e 100 em 2005 para 14 bilhões e 600 milhões em 2014. E a despesa, eu fui chamado aqui para falar sobre a Previdência, então eu tenho que falar da despesa com aposentados e pensionistas, que em 2005 era 1 bilhão e 800 milhões, e o ano de 2014, 5 bilhões e 300 milhões, tá? Crescendo 193% nesse período. Bom, em termos de servidores, esses dados a gente pode pegar no site da Secretaria de Finanças, estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então lá tem todos os dados de arrecadação e tudo mais. Nós tínhamos em 2009 133 mil servidores ativos. Em 2013 nós temos 133 mil. De aposentados nós tínhamos 51 mil em 2009 e nós temos em 2013 59.500 aposentados. Isso significa o quê? Que de fato nós estamos envelhecendo, né? Nós podemos olhar para o lado e ver que a população brasileira está ficando mais experiente. E isso tem reflexos na Previdência.
esse ano de 2015, provavelmente nós vamos fechar com 65 mil aposentados, tá? E nós tínhamos 20 mil pensionistas, e em 2009, em 2013 nós temos 18 mil pensionistas. 2015 também deve crescer um pouquinho esse número. Tudo isso é pago pelo IPREM, com complementação da Prefeitura, evidentemente. Então, eu queria chamar a atenção para vocês aqui de uma coisa. Quando alguém disser que nós não contribuímos para a Previdência Social, é mentira por dois motivos. Primeiro, nós sempre contribuímos. Quando nós contribuímos para as pensões, nós já contribuímos. E depois, nós contribuímos por quê? Porque nós absorvemos a despesa com aposentados e pensionistas na despesa de pessoal. Então, quando nós não temos reajuste, porque a despesa de pessoal ultrapassou determinados limites, significa que nós, solidariamente, como está previsto na Constituição, porque a Constituição de 88 diz o quê? Que a Previdência ela é contributiva e solidária. Então, quando nós não temos reajuste, por conta de toda a despesa de pessoal, ativos, inativos e pensionistas, entrar numa mesma rúbrica, nós estamos fazendo a nossa parte de solidariedade. Então, quando alguém disser, vocês não contribuem, digam, me desculpe, isso é mentira. Mentira, porque nós não apenas contribuímos diretamente com os nossos 11% atuais, como nós contribuímos também quando não temos reajuste de salário, porque a despesa de pessoal cresce. Isso precisa ficar muito claro, principalmente para esses jornalistazinhos, desculpe a referência, esses jornalistazinhos que vivem a serviço do capital, e eu não sou socialista não, hein, pessoal, mas vivem a serviço do capital, principalmente o capital financeiro, dizendo que a aposentadoria integral para o servidor público é uma injustiça e que o servidor público não contribui. Contribuímos e muito, seja diretamente, seja indiretamente, quando nós não temos reajuste salarial. Bom, pessoal, subsídio e previdência. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que, quando se criou o subsídio, como já foi lembrado aqui pela Margarida, já foi lembrado por todo mundo que me antecedeu, as referências adicionais do Q15, aliás, do Q13 até o Q17, isso foi roubado dos aposentados. Isso foi furtado dos aposentados e das pensionistas que já tinham feito todo o seu tempo de contribuição, já tinham percorrido a sua carreira aqui. Então, quando dizem, isso aqui, se a gente pagar para os pensionistas, para os aposentados, isso vai quebrar a Previdência. O nosso regime ainda é de repartição, não quebra Previdência nenhuma. Então, quando dizem, o IPREM tem um déficit de 87 bilhões ou 120 bilhões, isso é um déficit virtual que nós todos estamos pagando, ativos e aposentados e pensionistas, quando não recebemos reajuste, tá certo? Quando não existe uma política salarial na prefeitura. Então, não há que se falar num fundo, ou não há que se falar num déficit. Esse déficit, ele é apenas atuarial. Eu me sinto muito confortável em dizer isso, porque vocês me elegeram conselheiro do IPREM, e eu sou contador por formação, e eu me formei na época em que a inflação chegava a, infelizmente, a 89%. Então, ao mês. Então, felizmente foi um mês só, né? A gente conseguiu sobreviver aquele mês. Então, não que eu seja um grande contador, mas isso faz parte do meu dia a dia, porque eu vivi o período inflacionário, tá? Então, não existe um déficit que não seja atuarial, não existe déficit financeiro. O nosso regime ainda é de repartição e não de benefício ou de contribuição definida. Enquanto nós tivermos esse regime, nós não vamos ter déficit financeiro, porque essa insuficiência que a prefeitura tem que colocar no IPREM para pagar aposentados e pensionistas, isso entra como despesa de pessoal, então nós repartimos isso também, tá? Bom, o segundo aspecto da Previdência todo mundo fala, precisa criar fundo, precisa criar fundo, precisa criar fundo. Vocês devem ter acompanhado essa semana o que aconteceu com o Postales.
o fundo de pensão dos Correios. Algum analista de investimento iluminado optou por investir em títulos da Venezuela e da Argentina, e do Eike Batista, que todos nós aqui sabemos que são economias sólidas e que o Eike Batista não é aventureiro. Alguém resolveu, o comitê de investimento do Postales resolveu apostar nos azarões, tá certo? Só que não deu sorte, deu azar mesmo. Então agora o Postales quer cobrar dos seus beneficiários e dos funcionários 26% de contribuição mensal durante 11 anos, para repor a burrada, o roubo que foi cometido por esse pessoal. Então veja, isso é política e não é de um governo. O Grupo Pão de Açúcar, eu tive acesso a algumas informações, porque eu trabalhei em empresa de auditoria. O Grupo Pão de Açúcar era para ter quebrado lá na década de 90, e não quebrou porque os fundos de pensão socorreram. Os fundos de pensão compraram uma série de imóveis a preços, logicamente, que não foram superavaliados, evidentemente, para salvar o Grupo Pão de Açúcar. Muitos desses imóveis foram demolidos e vendido só o terreno, ou foi feito um novo investimento imobiliário ali, porque aquilo que foi comprado como moeda boa não era moeda podre, tá? Então, os fundos, se um dia for criado um fundo de pensão aqui no município, e esse estudo está sendo elaborado, nós temos que agir na Câmara, e aí pedir a ajuda do Toninho Vespoli, dos representantes do PSB que estiverem na Câmara, para que nós que tenhamos poder de decisão em relação aos investimentos. Porque senão, nós, embora, acho que pela nossa experiência aqui, eu já tenho o direito de me aposento no começo do ano, mas pela nossa experiência de serviço público aqui, provavelmente nós não vamos ser atingidos por esse fundo. Mas os nossos colegas que estão entrando e que precisam renovar o serviço público vão. Então, nós que temos mais experiência, precisamos ficar vigilantes para que o que aconteceu no Postales, o que vem acontecendo, aliás, não foi só no Postales, é que o Previ, o Petros, o Fonsef, o do Banco Centro, os Centros, tem patrimônio maior do que o Postales. Então, os prejuízos vão ser absorvidos de maneira menos traumática para os beneficiários desses fundos. O Postales é o mais grave porque concentrou muito nesses papéis de primeira linha, tá certo? Então, nós precisamos ficar muito atentos. É o primeiro na linha da perda, é isso aí. Então, nós precisamos ficar muito atentos na hora que for criado algum fundo. E eu vou ser sincero, como não posso renegar a minha formação de contador, o fundo é necessário. Até para que nós não fiquemos sem reajuste ao longo do tempo, por conta da nossa solidariedade entre ativos e aposentados, que isso faz crescer a despesa de pessoal. Não é à toa que a despesa de pessoal entre 2005 e 2014 cresceu praticamente o mesmo que a receita, acima da inflação, porque nesse período, como a Silvia já lembrou, a década de 80 foi uma década em que houve muitos concursos públicos. E nós, que fizemos concurso na década de 80, amadurecemos. Felizmente ainda não caímos, mas amadurecemos e estamos nos aposentando agora. Então, nós temos tido já há 4 anos, e isso vai até 2017, uma média de 5.000 aposentadorias por ano. Tá certo? Por conta da maturidade dos concursos. E aí o que acontece? A gente já entra nas perguntas, eu não vou me demorar muito mais, não. O que acontece? Nós entramos na terceirização. Tá certo? A prefeitura precisa oferecer mais serviços para a população, mas nós entramos na terceirização. E nos contratos de terceirização, o que é que a gente vê? O decreto 53.841 desta administração, renovando decretos anteriores de outras administrações, indexa os contratos superiores a 1 ano de vigência. E aí, o dos considerandos do decreto, visando compensar efeitos
das variações inflacionárias. Agora, o principal contrato que a prefeitura tem, que é conosco, com os servidores, não tem o mesmo tratamento. Então, eu proponho aqui a todos nós, eu vou até já dar essa missão para o nosso advogado lá, porque eu sou presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, vou dar essa missão para o nosso advogado lá, para ele verificar esse decreto, achar a base legal e questionar por que é que o principal contrato, que é o contrato de trabalho, não tem essa mesma previsão. Tá certo? Como é que pode garantir ao terceirizado, que nem sempre remunera bem também os seus servidores, os seus funcionários, como é que pode garantir ao terceirizado, e é bem claro, né? Visando compensar efeitos das variações inflacionárias, e nós não temos, tá certo? Nós temos que buscar isso, e aí, não está na pauta aqui da Previdência, mas esse ano nós estamos tentando, no Fórum das Entidades, lá do Sistema de Negação Permanente, estamos tentando criar uma pauta única, no sentido de concentrar força, que é reajuste e ganho real e alteração da Lei 13.303 para que nós possamos ter esse índice. Então, o nosso sindicato já fez assembleia e já autorizou que a gente centre nesta pauta única lá na mesa de central de negociação, porque senão o governo, espertamente, nós, bobamente, colocamos 500 reivindicações e aí perdemos o foco. Não, vamos discutir hoje vale transporte para o pessoal da saúde, ao invés de discutir aquilo que interessa a todos, que é ter um índice de reajuste e alterar a lei salarial para que possa ampliar esse índice, tá certo? Porque senão pode ter 1 milhão de reestruturações, subsídio, padrão, prêmio de produtividade, GDA, GDE, gratificação por malabarismos financeiros, pode fazer o que quiser, nós não vamos ter o nosso poder de compra garantido, certo? Então nós temos que centrar a nossa luta numa lei salarial que tenha um índice. Se tem índice previsto para os outros contratos todos, por que não pode ter para a gente? Por que não pode ter para a gente? Os auditores fiscais, voltando à questão do subsídio, os auditores fiscais são contra o subsídio, porque o subsídio vem apenas para tirar nossos direitos e vem para compensar erros de tantas administrações anteriores que, ao invés de cumprir a lei, foram burlando a lei. E aí o nosso judiciário, como é rapidíssimo, como a gente sabe, demora muito para tomar decisão, e quando toma, muitas vezes toma decisões erradas, e aí cria essas disparidades todas entre as carreiras, que não é sem negociação que o governo vai resolver isso. Tem que sentar com a gente, e nós precisamos negociar entre nós um pacto, porque o nosso país está num momento em que nós precisamos fazer um pacto pelo serviço público, senão nós vamos ser mais massacrados do que nós somos. Então eu queria aqui colocar um desafio para o coletivo universitário, para que nós discutamos, além da questão do subsídio, o serviço público municipal e como nós podemos apresentar caminhos. Por quê? Não implantar um sistema tributário como nós pedimos, para melhorar o serviço de arrecadação em São Paulo, porque não se sabe por quê, quando a gente está pedindo isso há muito tempo. O nosso sistema de IPTU é da década de 70, tem um único analista na Prodan que cuida dele, aposentado. Imagine se ele resolvesse aposentar definitivamente. Nós não temos quem cuide de 5 bilhões e meio, que é o que arrecada o IPTU em São Paulo. É necessário que todos os alunos da rede pública, como a Margarida estava me dizendo aqui agora, recebam leite e recebam roupa e tênis. Aliás, a Controladoria Geral do município, a única coisa que ela fez, além de perseguir funcionário, pelo que eu sei, foi achar aquela licitação lá ganhou uma empresa de Itanhandu para fornecer tênis, que o tênis se desmanchava na água. Tá certo? Os alunos não podem ter a opção de querer ou não querer receber uniforme, para depois não receber num dia e no mesmo dia jogar na lata do lixo nas escolas, ou no vaso sanitário e entupir os vasos sanitários.
Será que fazer políticas, levantamentos em que detectam que o sistema de transporte tem 16% de ineficiência que poderia ser cortado na tarifa, e 2 meses depois dá um aumento na tarifa de ônibus de 16%, isso não é brincar com a gente? Com o corpo técnico da prefeitura? Então, pessoal, estou colocando um desafio aqui para nós todos. Pensar políticas públicas, acompanhar o serviço público, para valorizar o nosso trabalho, para nós termos condições de mostrar para a população de São Paulo que o servidor público de São Paulo é ele o principal comprometido com o serviço público. É ele o principal comprometido com a qualidade de vida. A Mona já falou, vai na periferia para ver se não tiver uma assistente social, uma escola pública, uma unidade básica de saúde. Vai na periferia sem ter esse tipo, ainda que nós não tenhamos as condições de trabalho melhores, mas vai atender essa periferia sem esse serviço que é nosso. Então nós precisamos trabalhar para garantir que esse serviço seja cada vez melhor. Do ponto de vista da arrecadação, eu garanto para vocês que ainda tem muita coisa para fazer, tá certo? Muita mesmo. Se nos deixarem trabalhar, sem aumentar imposto, mas cobrando imposto de quem tem que pagar, ainda tem muita coisa para fazer. Agora, nós precisamos olhar o lado da despesa. A nossa despesa precisa ser bem feita. E aí, vocês que estão mais no lado da despesa, acho que tem muita ideia para apresentar. Vamos, pessoal, trabalhar nesse sentido para que nós sejamos valorizados. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Eu acho que foi bem esclarecedor, não é? A respeito, principalmente, essas questões do IPREM, né, que nos colocam sempre como algo que está falido. Muito bom a gente saber que, na verdade, solidariamente, nós sustentamos o IPREM. Só um último esclarecimento, que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso, desculpa, avançando um pouquinho mais o tempo. Muita gente questiona por que o IPREM não financia mais imóveis, tá? Desde 1997, com a Lei 9.717, que é uma lei que rege a previdência no país inteiro, os regimes previdenciários foram proibidos de financiar. Então, o IPREM não financia porque não quer, porque ele até tem lá uma pequena parte de carteira de financiamentos anteriores que ele recebe alguma coisa disso por ano, mas ele não pode mais financiar, não pode mais fornecer nenhum tipo de empréstimo para nenhum tipo de empréstimo. Ok? Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, Margarida. Obrigado, Wilson. Acho que foi uma mesa bem esclarecedora.